Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu queria falar algo muito diferente de tudo que eu já falei aqui nesse canal. Hoje eu não vou falar de Focus, não vou falar de Fórmula 1, não vou falar nem de futebol. Hoje eu quero falar sobre música e sobre um cantor em específico, que se chama, talvez você se conheça, Zezé de Camargo. Bom, pessoal, é o seguinte, talvez nenhum de vocês saibam, claro, mas eu sempre fui um grande apreciador das músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Eu sempre fui um cara muito global, né, mundial, assim, né, vamos chamar assim. Eu sempre tive inúmeras categorias de música assim que eu gostava, sempre gostei de músicas internacionais e sempre gostei de músicas nacionais, o sertanejo, né? Claro, né, a gente é de Goiânia, né? Aqui, amiga, é o seguinte, se dois motoqueiros se batem no cruzamento, é uma nova dupla de sertanejo surgindo. É basicamente isso, né? Bom, eu queria falar com vocês o seguinte. Eu ontem vi uma entrevista do Zezé de Camargo em um canal do YouTube aqui, Piunte, o nome do entrevistador, né? E o Zezé, pessoal, assim, é um cara assim que eu particularmente admiro muito, tá? É um cara assim que pra mim não tem discussão, pra mim acho que, pra mim pelo menos falando, né, é o maior da história assim nessa questão de voz, assim, é o melhor, né? Quer dizer, não é o maior, é o melhor nessa questão de voz, de timbrado e as músicas, a sua criatividade absurda para fazer músicas, e isso lá nos anos 90 e isso também nos anos de 2010, né? Ou seja, o cara compôs música, o cara toca qualquer tipo de instrumento, o cara tinha uma voz espetacular, né? O cara tinha tudo do bom e do melhor, né? Eu confesso a vocês que pra mim o Zezé, pra mim, eu sou fã do Zezé, né? Assim, nunca cheguei a falar isso aqui no canal, porque nunca o canal me proporcionou este momento para chegar aqui e falar, eu sou fã do Zezé, vou falar aqui sobre o GP da Espanha, sabe? Aproveitando aqui, eu vou falar, eu sou fã do Zezé. Nunca me surgiu essa oportunidade, então já cabe aqui que eu sou um grande fã do Zezé, né? E como fã, eu sou um cara muito não é exigente, longe disso, mas acho que pra mim, a partir do momento onde a gente se torna fã, a gente tem que saber elogiar e a gente tem que saber criticar. O hater, ele só vê o lado da crítica, e aquele fã excessivo, né, aquele fã que quer passar pano e tudo mais, ele só quer elogiar e passar pano para vários momentos de tudo. E não é só na música, isso é na Fórmula 1, isso é no futebol, isso é na vida. Na vida baseia-se nisso, né? Pois bem, e aí em alguns momentos dessa entrevista, eu ouço o Zezé falar sobre questão de direitos de música, de que muitas músicas ele não liberava para outras pessoas cantarem, né? Para outras pessoas, como é que fala? Recompor, né? Que fala, né? Eu não sei exatamente o nome, exatamente. Música não é lá o meu forte, né? Eu entendo de tom, eu entendo de timbre, essas coisas, mas é muito arroz com feijão da coisa. E ele fala que muitas músicas, questões de direitos autorais, essas blá 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 e tudo mais. E também porque algumas ele tem um certo ciúmes delas, porque ele planeja fazer novamente uma atualização, algo do tipo, com relação a essas músicas que ele não permitiu que outras pessoas acho que é reprisar que fala, eu não estou bem lembrado a palavra correta para isso. Pois bem, até aí tudo bem. E tudo bem, direito de cada um e tudo, isso aí eu não vou discutir sobre isso aí. Se ele quer fazer isso, que faça e tudo mais.
beleza, enfim. Só que é o seguinte, na minha opinião, me preocupou muito esse lance dele continuar fazendo shows. E aí, em outro momento dessa entrevista, ele fala que ele planeja continuar fazendo muitos shows por final de semana. Ele quer fazer muitos shows durante a semana e também nos finais de semana e tudo mais, né? Uma agenda lotada, diga-se de passagem. Só que é o seguinte, eu particularmente falando, quando eu ouço esse tipo de notícia, eu me preocupo. Eu me preocupo por quê? Porque o Zezé, obviamente, com seus 61 anos de idade, que curiosamente é a mesma idade que a minha falecida irmã tinha, quando nos deixou, o Zezé, ele não tem mais aquela voz dos anos 90, dos anos 80, 90 e 2000. Né? Não, eu vou colocar que são 80, 90, que 2000 já começa a ter problemas. Para quem não sabe, o Zezé teve problemas nas cordas vocais, tá? Justamente para essa questão de sempre cantar lá no Deus me livre, né? no agudo máximo mesmo, no agudo master mesmo, né? E aí o que acontece? Ele teve problema, né? Eu ouvi dizer até de cisto vocal, né? Que é tipo um caroço, não sei o que é lá, que surge nas cordas vocais. E aí envolve toda uma treta lá, que ele não precisava ter feito uma cirurgia, de que ele foi para os Estados Unidos fazer essa cirurgia, ele sentiu esses efeitos, ele começou a fazer isso aí em 2007, 2008, e desde então nunca mais a voz dele foi a mesma, né? Na verdade mesmo, como fã que eu falo que para mim é o último ano assim que o Zezé realmente teve uma voz bonita de verdade mesmo, foi em 2000, para vocês terem noção, 24 anos atrás, né? E aí, justamente pelos excessos, justamente pela questão do exagero, justamente também talvez por causa de uma doença que ele acabou obtendo com o passar da vida, né? Acho que é um cisto, se eu não estou equivocado, né? Então a gente tem que estar muito ciente quando eu for expressar minha opinião, eu sempre tenho que deixar muito bem claro que eu estou completamente ciente disso que eu vou dizer, tá? Mas para mim, quando eu ouço esse tipo de notícia que ele vai continuar permanecendo fazendo shows, enquanto outros cantores da mesma geração que ele já estão reduzindo os seus números de shows justamente por uma questão de saúde, de uma questão de convicção de que eles não estão mais nos seus devidos auges vocais, né, como se diz, já não tem mais condições de saúde mesmo, né, de se locomover em vários locais durante um só final de semana, ou durante 3 dias, 2 dias, estar em 4 cidades em 2 dias, por exemplo, entende o que eu quero dizer? Todos eles tiveram uma consciência, né? O Chitãozinho e Chororó tiveram isso, né? O Leonardo também, tudo mais. Você não mal vê shows deles acontecendo, você vê show deles acontecendo, mas não com a mesma frequência que se tinha alguns anos atrás, porque todos eles tiveram a consciência de que, precisamos maneirar. A minha voz aqui daqui em diante não vai mais para frente, não tem mais aonde fugir disso aqui, né? E é isso, né? Mas o Zezé não. O Zezé, ele pensa de que, estou já com meus 61 anos de idade e eu vou continuar fazendo vários shows. E me dói muito ter que expor isso, mas esses dias atrás, a minha esposa me mandou um vídeo do Zezé que eu, como um grande fã que sou dele, honestamente falando, fiquei muito chateado com o que eu ouvi, né? Eu vou colocar aqui, eu não sei se vai conseguir mostrar, tá? E eu também já aviso assim, que eu não sei se eu vou conseguir ver o vídeo todo, porque pra mim é muito doloroso ver uma pessoa pela qual eu sou fã sofrer do jeito que ele estava sofrendo nesse vídeo. Eu vou o áudio agora. Meus valores tão pouco reprimidos.
você. Corro passo sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, deixa-me esquecer. Volto para casa. Chega. Cara, é muito difícil ver essas coisas. Por que é muito difícil ver essas coisas? É muito difícil ver essas coisas porque é o seguinte. Como já falei, sou fã. E ver um cara que a gente admira por tantas vezes em que eu ouvi músicas dele no auge e tudo mais, é muito doloroso. E aí eu lhes pergunto o seguinte: o cara cantando como cantou agora aqui, você acha que ele está com condições para cantar em 4 cidades diferentes, para fazer 4 shows em um só final de semana? Vocês acham que esse cara com essa voz tem condição para toda semana cantar? Vocês acham que as pessoas com as suas malícias, elas vão olhar somente os momentos na hora dessas filmagens? Que isso aqui é um fã gravando, não é nada oficial, é um fã que estava lá no show, gravando ele cantando com esse sofrimento todo. Vocês acham que isso é um orgulho pro Zezé? Vocês acham que o Zezé olha para isso aqui, para essas falhas que, novamente eu digo, não são intencionais, muito pelo contrário? Vocês acham que ele olha para isso aqui e se orgulha disso? Eu acho que não. Eu acho que não. E para mim, tá mais do que na cara, tá estampado na nossa cara que o Zezé é muito orgulhoso. Porque não tem a mínima condição um cara que infelizmente não tem mais a mesma voz de antes e ficar com uma voz dessa, não tem uma voz que infelizmente está desse jeito, cara. A vida toda do Zezé, ele sempre cantou no limite e isso gerou consequências para ele. E mais uma vez, a vida estava lhe dando uma segunda chance para ele parar, né? Porque, poxa, a pandemia veio, os shows diminuíram, né? E era o momento do Zezé parar de cantar, fazer shows. Ou, não, assim, não é parar, né? Claro, não é parar por completo, mas é simplesmente reduzir drasticamente os seus shows. Para esse tipo de vídeo deixar de acontecer com frequência. E não. Do Zezé, isso aqui vai ser ouvido por várias vezes ainda. Eu vou ter que sofrer várias vezes ainda vendo uma pessoa pela qual eu sou fã sofrendo para cantar uma música, vivendo por viver desse jeito. Cara, é muito frustrante. É muito frustrante você ver esse tipo de coisa acontecendo, porque pra mim, é como eu falei, a falha na voz não é uma circunstância que aconteceu ao longo da vida dele. Mas a segunda chance que eu mencionei há pouco é a dele parar de se expor a esses momentos. E eu vou falar aqui, e isso aqui me dói falar, mas não deixa de ser verdade, porque pra mim não deixa de ser verdade isso que eu vou dizer. É um pouco pesado, lamento que seja um pouco pesado falar isso, mas é o seguinte: eu não sei quantas eu nunca fui nesses shows, né? Eu sempre fui de ficar ouvindo DVDs e tudo, YouTube e tal. Eu nunca fui muito de ir em show, né? Eu sempre achei muita confusão, um monte de gente, um monte de bêbado, louco, doido, esses trem, eu não curto muito essas coisas, né? Então assim, eu sempre admirei muito pelo que ouvi da internet e tudo mais, né? Então eu nunca fui em shows nem nada.
Mas eu imagino que esses cidadãos, todos que foram aí, devem ter pagado N valores para irem aos shows do Zezé. Pagou 100, pagou 200, pagou 300, pagou 400, pagou 1.000, 10.000, sei lá quanto que é esses ingressos, né? Para ver a voz do Zezé falhando bizonhamente desse jeito. Cara, sério, assim, na minha visão, eu sei que é um comentário pesado. Eu sei que é um comentário muito pesado de se falar isso. É isso que eu falei. Mas na minha visão, quando você está pagando, você espera uma qualidade. Você sabe, você está esperando realmente que você não vai ouvir um Zezé dos anos 90 ali. É lógico que não. Eu não estou dizendo que por pagar 10 mil, R$1.000, seja quanto for, do seu salário, de onde quer que você ganhe, eu não espero, honestamente, que você esteja esperando que vá surgir um Zezé dos anos 90 do nada. Você, com certeza, quando você pagou para ir nos shows dele, você com certeza estava ciente de que ele falharia a voz e tudo mais. Só que, tipo assim, na minha visão, acho que chegar a essa dimensão desse vídeo, acho que ninguém está preparado para isso. Você pode até falar que você está aí para ver o Zezé ao vivo, né? O contato, né, de um fã com o seu ídolo, né? O fã ali, você vendo com seus próprios olhos, sem celular, sem nada. Você está vendo ali, você está vendo o cara que você admirava e tudo, ali com o microfone na mão e tudo cantando, ou pelo menos tentando e tudo mais. Eu entendo você que faça isso. Mas eu, particularmente, penso muito nessas pessoas que gastaram dinheiro para ver essas coisas acontecerem, cara. Entende? Não é no sentido de criticar as pessoas. É no sentido de que isso não é uma questão assim de que ele faça questão de deixar de ser visto com isso, né? Porque para mim isso aqui, cara, é conteúdo para os caras que ele tanto odeia ficarem fazendo react. Para os caras que odeiam ele, para os caras que não o veem lá com tanta coisa e tudo mais, ele está dando munição para esses caras. E para nós, claro que eu não sou nem um terço do nível de fã que outras pessoas nesse Brasil afora é dele. Para mim é muito sofrido ver isso. Mas é uma realidade. É uma exposição, sabe, que não tem a mínima necessidade. Porque o Zezé pode tentar fazer 4 shows no final de semana, pode tentar fazer shows todo santo dia da semana, que infelizmente a gente vai presenciar algum momento do show esse tipo de coisa. Então, pessoal, é muito doloroso para nós, fãs, ver esse tipo de coisa acontecer. É muito doloroso para nós a gente ter que ver as críticas sobre isso acontecer. Só que, tipo assim, mas você não vê um empenho dele tentar amenizar isso. E amenizar isso, infelizmente, ele já tentou de tudo quanto é jeito e não tem outra solução a não ser parar de fazer essa porra dessa sequência de tantos shows seguidos. Enquanto ele não perder de vez a voz até mesmo para falar, ele não vai parar. Vocês podem até falar para mim assim, mas ele ama o que ele faz. Cara, numa boa, eu entendo o que é amar a profissão. O que é amar a profissão. Só que a partir do momento onde você começa a prejudicar sua própria saúde, entende o que eu estou querendo dizer? Isso está prejudicando a saúde dele. Isso pode prejudicar ainda mais, pode se agravar ainda mais, e ele vai continuar desafinando desse jeito, ele vai continuar piorando a saúde dele, ele vai continuar, isso aqui vai continuar sendo matéria para os caras que ele já declarou em entrevista que odeia, né? Vai servir de material para os caras criticarem, né? Então
assim, sabe? Eu não entendo o intuito do Zezé de ficar tentando insistir nisso, sabe? Um jogador de futebol, aos 40 anos e tudo mais, ele não se aposenta. Quando ele vê que ele não tem mais aquele mesmo nível, ele não se aposenta. Olha o Messi e o Cristiano, por exemplo, já não são mais os mesmos. E eles têm total consciência disso e já estão com o tempo contado para aprender as suas chuteiras. Enquanto o Zezé, com essas desafinações, que infelizmente não é o único vídeo que você vai ver na internet. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver vários vídeos onde ele desafina desse jeito para pior, talvez. Isso aqui foi só uma constatação, uma de várias constatações. Então, cara, eu não sei o intuito do Zezé com isso. Eu não sei o que tá ganhando com isso. Se é amor, significa que amor para ele significa que ele está pouco se lascando para saúde, talvez, não sei, sabe? Não dá para ver um cara desse reagindo. Não dá, assim, não é nem isso que eu quero dizer. Tipo assim, não dá para imaginar ele, sabe, vendo isso e pensar, não, eu vou parar com isso. Vou parar com isso. Sei lá, cara, faz um show, faz um ali com seus amigos ali, com um bando de bajuladores que ele tem em volta, sabe? Fica entre eles ali, sabe? Enquanto ele estiver se expondo desse jeito, com a voz desse jeito, com a saúde desse jeito, tudo mais, e servindo, novamente, como já disse, servindo de material para os caras criticarem ele e tudo mais, como se diz, né, cara? A gente perde até a tonalidade do que a gente tá dizendo assim, mas é doloroso ver, sabe, cara? Enquanto ele continuar fazendo isso, cara, isso vai prejudicar muito mais ele. Vai prejudicar muito mais a voz do Zezé, vai prejudicar muito mais, assim, a imagem que as pessoas têm dele. Porque, tipo assim, de nada... Aí você vai ouvir de fãs, assim, de fãs mais extensos, assim... Ah, mas ele tem que fazer isso mesmo, ele ama o que ele faz, o Zezé não precisa provar mais nada. Exatamente, ele não precisa provar mais nada. É aí que está. Aí que está você que fala isso. Ele não precisa provar mais nada. Por que ele está provando ainda? Então, pessoal, não é uma crítica assim, sabe? Às vezes a gente quer o melhor para as pessoas que a gente gosta e admira. A gente quer o melhor para elas. E eu sei que esse vídeo nunca vai chegar pro Zezé, nunca vai. Esses vídeos, todos que faço aqui, é mais um desabafo. Não é diretamente para chegar em fulano de tal nem nada. É um desabafo. Né? Mas é doloroso você ver enquanto o Zezé tá se expondo ao ridículo desse jeito, cara. E com todo respeito, preserve-se mais, velho. Sua voz, infelizmente, não é mais a mesma. E você já tentou de tudo nessa vida. Já tentou de tudo. E não vem. E desculpa, mas não vai vir. É um sinal. Por favor, considere que isso é um sinal para você repensar e deixar o seu legado ali intacto. Porque enquanto você considerar isso um trabalho, enquanto você vê que isso é o seu trabalho, você está sendo analisado, como se diz, da mesma maneira do que no seu auge, do que no auge do Zezé. Não poder, eu me recuso a ter uma memória seletiva de somente bons momentos. Para mim, eu tenho uma teoria na minha vida que é o seguinte: você é analisado, a gente tem que ser o que a gente é de melhor e o de pior. E a gente tem uma média sobre isso. Entendeu? A gente tem uma média sobre isso. A gente pegar os momentos ruins, a gente pegar os momentos bons e aprender com cada momento bom, aprender com cada momento ruim. Sabe? Você não pode ter uma memória seletiva, na minha visão, sabe? Porque se eu for pegar minha memória que eu tenho só do Zezé dos anos 90, eu penso assim, canta aí, vai Zezé, canta aí, que se dane sua voz, vai, canta aí, pode continuar cantando, é isso. Mas o que eu falo aqui é mais mesmo
numa questão assim de falar assim, por favor, para de cantar. Para de fazer show. Não é nem para de cantar, é para de fazer show. Porque já tá ficando chato isso, já tá ficando patético isso. Então, pessoal, é a minha opinião. Posso estar errado. Desculpe mais um vídeo longo, mas é mais um vídeo de desabafo que eu tenho a falar com vocês. Então é isso que eu particularmente penso e não abro mão de pensar assim. Pra mim, Zezé já tá de hora fazendo hora extra para fazer shows. Desculpa. Me dói dizer isso. Eu gostaria muito de ver sua voz belíssima, afinada, no excepcional timbre, claro, sabendo as suas limitações de idade e tudo mais. Mas, por favor, não se estacione nessa questão de idade para usar como desculpa para fazer 4 shows em um final de semana ou para fazer diversos shows em uma semana. Por favor, não venha com esse papo furado de idade. A sua voz não está boa. A sua voz não está boa. E isso está somente alimentando as pessoas que o Zezé odeia. Isso está fazendo os fãs se decepcionarem, porque já não é mais aquela coisa assim de... ele não quer. Ele quer. Não se estacione nessa questão de falar que ele faz por amor. Pelo amor de Deus. Porque, na minha visão, sério mesmo, eu acho assim que, por amor, acho que a saúde vem em primeiro lugar, acima de tudo. Eu fui criado nesse tipo de pensamento. A saúde em primeiro lugar. Depois vem o resto. E a partir do momento onde a voz está desse jeito, mostra muito bem como é que está a saúde. Aonde está a saúde como fator nesse critério para o Zezé? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer a vocês. Desculpem o vídeo longo, mas é um desabafo. Mais um, né? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu tenho a dizer sobre o Zezé de Camargo. Fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis. Assim, lembrando, se vocês discordarem, tudo bem. Se vocês concordarem, discordarem, tudo bem. É nóis, bola pra frente, tudo mais. É só uma opinião. É só uma opinião de quem admira o trabalho do Zezé. Tá? No mais, um fortíssimo abraço a todos.